nosso grupamento espiritista, que foi erguido em nome de Deus, em nome de Jesus, a benefício de nós mesmos, os necessitados de toda a ordem. A gente gosta sempre de falar assim, por lembrar e refletir que muita coisa poderia ter acontecido e impedido essa nossa possibilidade bendita de estarmos aqui hoje. E seja como for, alguns trazendo uma carga de experiências um tanto positivas, outros nem tantos, alguns com algum pesar. Seja como for, chegamos, estamos aqui e a boa nova trazida por Jesus aos corações de todos nós, aí se apresenta naquele compromisso mesmo que Allan Kardec aprontou para a nossa doutrina. Allan Kardec sinaliza que a doutrina espírita aí está para lançar luz a todos os problemas do coração humano. E aqui estamos com essa doce oportunidade de fazer bom uso de mais esse momento. Na proposta dos companheiros da casa, para conversar hoje um pouco sobre essa ideia de nova era, acompanhando um pouco a oração da nossa companheira, pensando e refletindo que estamos nos aproximando então do final de mais um ciclo de 365 dias. E de comum o que se observa assim na nossa sociedade ante essa proximidade da data é esse movimento no sentido da reflexão, no sentido do balanço em relação ao que foi o ano passado, a prospecção em relação ainda ao que está por vir, e é mais ou menos nesse sentido que desejaremos aqui também dialogar. Mas antes de ir ao assunto, nos permitam tentar ouvir também um pouco. E aí eu queria propor uma pergunta, e se alguém se sentir à vontade e puder, por favor, colaborar com a proposta aqui da nossa reflexão, eu perguntaria a respeito desse tema. A nova era, como enxergam essa ideia de a nova era? Ao ouvir essa expressão, como isso cala nos seus sentimentos, assim? Alguém ficaria à vontade para dividir conosco? É engraçado isso, né? Todo mundo sabe que estamos em casa, né? Que a casa é nossa, como dissemos, é uma casa que foi erguida em nome de Deus a benefício de nós mesmos, né? Todo mundo tem clareza quanto a isso. Nem isso vocês querem responder, né? Tá bom. Ok. Ouvindo algum sim, alguém se sentiria à vontade para falar de sua impressão a respeito dessa expressão, a nova era? Seria uma mudança, não seria só do calendário, seria uma mudança de direção, uma nova era, um novo rumo, eu penso nisso. Ok. Aí o companheiro contribui aqui, só para dividir com todo mundo, a reflexão no sentido de, uma nova era. Então, para fugir da ideia de uma mudança pura e simples relacionada ao calendário. Não é pura e simplesmente essa mudança do dia 31/12 para o dia 1º de janeiro. É algo mais. Ao falar sobre a nova era, fica uma expectativa de transformação, de mudança, um tanto mais profunda e intensa. Quero talvez tentar emendar, e me corrija se eu não estiver acompanhando bem a reflexão, que inclusive estando nós aqui nessa casa, que é uma casa espírita, talvez nos ocorra ideias que no meio espírita por vezes se menciona relacionada à transição planetária, ao processo de o planeta Terra passar então de mundo de provas e expiações e caminhar na direção de se fazer um mundo de regeneração. Ok. E aí, ao refletir assim, eu vou tentar mais uma pergunta, se sentirem à vontade.
Ao pensar assim e direcionar a reflexão nessa direção, como vocês enxergam, percebem ou esperam que essa transição, que essa mudança mais profunda se dê? Como haverá de acontecer isso? Como essa transição, como essa mudança da condição planetária haverá de se dar? Eu acho que não vai ser uma coisa repentina. Eu acho que vai caminhando aos poucos. A gente vai chegar como se fosse tipo uma seleção natural, entendeu? E vai, aqueles que merecem vão continuar, eu creio. Perfeito. E o colega está animado, está mencionando a possibilidade, então, de ser de uma forma suave, de uma forma branda, nada de forma abrupta. Quase que como no comparativo que o colega propõe, como aquele processo de seleção natural. E aí nem se apercebe, é com o tempo mesmo. Alguém falou meu nome, eu acho. Eu ia dizer assim, que esse processo, ele já se iniciou, né? Mas o mais importante é que ele tem que ser feito individualmente, para que ele aconteça também no coletivo, né? Perfeito. E aí, ao invés de fazer uma outra pergunta, a colega, então, já colabora na busca de respostas, não é? Mas para motivar mais alguém, porque na medida que a gente vai ouvindo alguns corajosos, de repente mais alguém se encoraja. Ok, e aí, então, em si, apresentando a transformação, quais as características? Como haveremos de identificar que a transformação se deu? Como identificar que já estaremos ou estamos vivendo a nova era? O que marca? Quais são as características? Ah, essa é uma coisa interessante. Daí a pouco nós vamos com a data. Mas então a companheira propõe a reflexão no sentido de que o bem se sobrepõe ao mal. Caminhando já um pouquinho então com as falas do nobre companheiro Allan Kardec, nesse momento em que será possível identificar essa transformação, em meio aos habitantes ou aos espíritos ligados ao planeta Terra, o que se observará é que na maioria desses habitantes ou na maioria desses espíritos ligados ao planeta, o desejo do bem, a ação no bem, haverá de ter uma predominância em relação ainda aos companheiros que vibrem com alguma intensidade, ainda direcionados ao que se distancia das leis de Deus. É a fala da companheira que também nos ajuda na construção do que estamos pretendendo. Mas aí, agora sem intenção de fechar o assunto, mas mais na intenção de provocar, porque então a companheira também menciona uma data. E no meio espírita e espiritualista, não é raro mesmo ouvir essa menção a um ano a partir do qual se estará evidenciada essa transformação, essa transição. Mas para a provocação, só colocando um ponto de vista, e é só mesmo um ponto de vista, não precisamos inclusive ir nessa direção, não é a nossa intenção, tá? Mas nos lembremos de situações várias em que, inclusive quando nos detemos em projetos, em planos reencarnatórios individuais, em que se fica previsto que o companheiro ou a companheira, lá por um dado momento da vida, haverá de experimentar um acidente, uma doença, ou vai ter uma experiência marcante na sua vida. Mas, a depender de como é a vida, a depender das decisões diárias, e aí eu já vou caminhando com a colega, a depender das decisões diárias,
mais afeiçoadas ou mais distanciadas do Evangelho de Nosso Senhor, aquilo que estava previsto como um evento, às vezes traumático, inclusive, se não fica em suspenso, pelo menos se amortiza. Aqui estou querendo propor uma provocação em relação a essa questão de data, que será que avaliar e dizer que depende não seria melhor do que tentar ser taxativo? Porque a depender das nossas decisões diárias, coletivamente, é que o futuro se apresenta e se afigura. E aqui, já colocando que, então, a nossa intenção aqui para as reflexões de hoje vai nesse sentido de trazer para as nossas mãos essa construção dessa nova era. Trazer e colocar para nós a responsabilidade de vislumbrarmos em algum momento e caminharmos em algum momento em um mundo novo. Essa transição que desejamos, e aí é uma certeza, vai acontecer, isso é certo. Vai acontecer, mas na medida em que cada um de nós, e a humanidade como um todo, preste a sua cota de contribuição, se coloque a caminho de, ok? Bom, mas obrigado então essa partilha era o que imaginávamos para esse momento inicial, e vejam que já nos alinhamos, então, ao que é a nossa pretensão. Bom, mas então, hoje, dia 28 de dezembro, nos aproximamos desse ponto de virada. Olhando aqui, me parece que a maioria de nós presentes na sala agora, temos mais do que 15 primaveras, ou 15 verões. Entendo nós aqui, mais do que 15 verões, já experimentamos mais de 15 vezes esse processo da virada do calendário, o 31 para o 1º. E com esses verões experimentados, é fora de dúvida que muitos de nós, em momentos variados, fizemos planos, evidenciamos desejos, vislumbramos situações as mais variadas. Me corrijam se eu estiver errado, mas a rigor, com a virada do relógio de 23h59 para 0 hora, nas minhas experiências pessoais, particulares, nunca vi nenhuma mudança objetiva. Não vi nada de forma abrupta. Não vi nada que fosse impactante a ponto de eu dizer à meia-noite que agora eu sou uma pessoa melhor do que eu era às 23h59. O que particularmente tenho observado é pura e simplesmente uma continuidade, com a grata oportunidade de ali mais adiante ver um novo dia, um novo ciclo de oportunidades se abrindo. E aí, recebendo isso como um convite às reflexões associadas a o que eu vou fazer com esse novo ciclo de oportunidades. Quais serão as minhas decisões? Quais caminhos eu vou seguir? E à medida que as decisões diárias vão se apresentando, naturalmente as consequências as acompanham. E aqui nos lembramos um pouco o nosso companheiro Paulo de Tarso. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E esse é o processo. As nossas escolhas somos nós semeando. Em tendo realizado a semeadura, agora é aguardar a colheita, porque ela vem. É da lei que seja assim e assim é. Bom, e com essas reflexões, com esses pensamentos, e inclusive entendendo já desde esse momento que essa mudança, essa transformação não virá então para cada um de nós em um movimento passivo ou numa atitude passiva, já vislumbrando que demandará sempre de nós atitude
decisão, movimento, é que nós vamos avançar aqui mais um tantinho com essas nossas reflexões. Mas, para ter como apoio na construção dessa ideia de que depende de nós, de que está nas nossas mãos o que virá e quando virá, me permitam, por favor, uma breve leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o item 10, só um trechinho. E mais uma licença para mencionar e lembrar uma companheira nossa, Dona Filinha, da velha guarda dos trabalhadores da casa, a quem eu estou pedindo licença para mencionar o nome, para reverenciar e manifestar um profundo respeito aos trabalhadores todos do passado dessa casa, bem como aos do presente, que a mantém com as portas abertas e preparando, então, nesse seu movimento, o ambiente para os trabalhadores do futuro. Mas essa companheira, ela costumava nos dizer, e por algumas vezes mencionou, que julgava importante que em momentos como esse, em reuniões como essa, tivéssemos um tempinho para uma menção, para uma breve leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo. Penso eu, até mesmo na intenção de criar aqui entre nós esse ambiente que se assemelha ao do culto do Evangelho no lar. E é nessa direção que, com a licença de vocês, vamos nos encaminhando. Então, aqui é um trechinho da mensagem de o Espírito Fénelon. Ele vai dizer assim, o capítulo 1 é aquele cujo título é Não Vim Destruir a Lei. Fénelon, ele está aqui trazendo essa mensagem, justamente na parte das instruções dos Espíritos, nesse capítulo, cujo título dessa parte das instruções dos Espíritos é A Nova Era. Então ele diz, ao final da mensagem, a revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Sois os grãos de areia, mas sem grãos de areia não tem montanha. Nós somos grãos de areia. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é o progresso. E aí, com esse trechinho da mensagem, o destaque a duas expressões: lei de trabalho e lei de progresso. Que lá em O Livro dos Espíritos, a espiritualidade amiga nos apresenta como duas das leis morais, duas das leis da natureza: trabalho e progresso. E aqui mesmo em O Evangelho segundo o Espiritismo, mais adiante, Allan Kardec, quando vai tratar daquela fala de Jesus, buscai e achareis,
que ele coloca como um sinônimo ou um equivalente do ajuda-te e o céu te ajudará, ele vai de novo fazer menção a essas duas expressões, trabalho e progresso. E vai colocar e dizer que o progresso é fruto do trabalho. A melhoria, a evolução, a transição é consequência do trabalho. Em O Livro dos Espíritos, só para não ficar dúvida e alinharmos os nossos pensamentos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior o que é o trabalho ou como poderíamos entender o trabalho. E a espiritualidade amiga diz que toda ocupação útil é trabalho. E assim, há o trabalho físico, material, mas o espírito, desprendido, inclusive, eu liberto do corpo físico, também trabalha. O trabalho é lei divina. Não há ocasião e situação na qual qualquer um de nós fique dispensado da necessidade de trabalhar. E na mensagem aqui de Fénelon, ele dirige e conduz essa menção à necessidade do trabalho, do movimento, de nos ocuparmos de forma útil, individualmente, a cada um de nós. Cada um de nós temos esse compromisso. E o trabalho, ainda na tentativa de harmonizar o entendimento, a compreensão, é de natureza vária mesmo. Há sim o trabalho cujo fruto será o pão de cada dia, mas aqui também mencionamos esse mesmo trabalho, ainda acompanhando a nossa companheira na oração, em que vamos aqui, como agora, nos dedicar a buscar os recursos, angariar recursos para nos tratar, para nos cuidar. Aqui estamos buscando conhecimento, inspiração, para diante das nossas dores, das nossas dificuldades, temos elementos, os recursos necessários para nos fazermos fortes e capazes de lidar com os momentos, com as situações várias que a vida vai nos apresentando com esse objetivo de nos fazer progredir, de nos fazer, de um lado, espiar o passado, e enquanto espíritas não devemos jamais esquecer, temos um passado e somos viajantes de outras vidas, temos seguramente débitos, como se diz, a quitar, e temos de, por nós mesmos, preparar o nosso futuro. O Espírito de verdade, em um outro momento, aqui ainda em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que nós, cada um, somos os artífices da nossa maleável argila. Para mais uma vez indicar e sinalizar que individualmente, cada um de nós tem o compromisso de trabalhar por si mesmo, de um lado. Mas como consequência desse trabalho, do desenvolvimento pessoal, do aperfeiçoamento moral, há consequências sociais. E aí a gente volta ao que a colega mencionou. A minha melhoria enquanto indivíduo repercute na melhoria dos que à minha volta se encontram, da sociedade na qual cada um de nós está aí inserido com um objetivo, com uma missão, conforme Fénelon aqui menciona. Cada um de nós tem a missão objetiva junto à sociedade e a missão pessoal, nesse sentido da expiação, no sentido da evolução, no sentido do progresso. Nesse movimento todo, nós coletivamente realizamos o nosso progresso, coletivamente avançamos, principalmente nessa relação e movimento de inter-relação humana
quando vamos dividindo as nossas experiências uns com os outros. Nessa divisão de experiências, nesse movimento íntimo e pessoal de nossas orações, uns pelos outros, vamos todos avançando, vamos todos progredindo, nos fazendo assim pessoas melhores. Bom, ainda tentando deixar talvez mais claro e mais evidente, tentando trazer alguns exemplos, porque nessas nossas salas poderia surgir alguma pergunta, alguma dúvida, no sentido de, mas objetivamente, o que eu individualmente posso fazer aqui, agora, desde já, para essa construção, para esse processo evolutivo, para contribuir com essa construção dessa nova era. E aí poderíamos ir para muitas direções. Mas, recentemente, tenho lido aquele livro, Memórias de um Suicida, que é um livro escrito através da mediunidade de Dona Ivone, do Amaral Pereira, pelo espírito que preferiu se apresentar e identificar como Camilo... Silvana? Camilo Cândido Botelho. Olha como é importante a conexão e essa vivência. Camilo Cândido Botelho, obrigado. E aí, lendo esse livro, e pensando no dia de hoje, eu fui extraindo algumas menções ali feitas para essa resposta a essa provocação. E aí há um momento em que esse espírito, o senhor Camilo, está em um dos departamentos da colônia correcional, assistida por nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, e um instrutor que junto daquele pequeno grupo está, vai fazer menção, por um exemplo, à dificuldade que naquele departamento ali eles se encontravam, pela limitação do número de trabalhadores. E eu fiquei impactado e espantado, porque conversando com companheiros aqui da casa, lembrando do passado, da casa onde frequento hoje em dia, na cidade onde eu moro, às vezes o diálogo sobre o número de trabalhadores na casa cria também aqui, e já estamos mais habituados, esse impacto. Puxa, se tivéssemos um grupo de mais tantas pessoas, os trabalhos da casa poderiam se ampliar nessa ou naquela direção. O trabalho prestado por essa casa poderia ser ampliado, enfim. E dessa experiência na carne, ouvir que no mundo espiritual, em um ambiente onde um trabalho tão importante de acolhimento e orientação a companheiros oriundos dessa experiência do suicídio, também lá eles têm dificuldade de acesso a trabalhadores, relacionado ao número de trabalhadores, a mim me ocorreu que é um primeiro sinal, é uma primeira indicação. Cada um de nós poderia e deveria assumir e tomar para si o compromisso, a responsabilidade de efetivamente se dedicar ao trabalho, nessa compreensão de que o trabalho é lei de Deus. E aqui não mencionamos exclusivamente o trabalho na casa espírita, porque poderemos ter aí simpatizantes e que tem uma outra crença que vivencia com maior intensidade, que seguramente no seu ambiente de vivência mais intensa também demandará a colaboração de trabalhadores. Mas, para além disso, no nosso ambiente doméstico, no ambiente de trabalho objetivo, esse trabalho no sentido de nos apresentarmos como cristãos, bons e verdadeiros cristãos, pessoas dispostas a vivenciar o Evangelho, a dar em primeiro lugar o exemplo, em meio a um mundo conturbado e com tantas dificuldades, com tantas distorções, inclusive, às vezes, nos apresentar como fiéis seguidores do Cristo é um trabalho,
é algo que está ao alcance de cada um de nós fazer. Todos nós podemos nos encaminhar nessa direção, nos fazermos bons e constantes trabalhadores nessa seara bendita, que o Cristo também mencionou. A seara é grande, ou a colheita é farta, poucos são os ceifeiros. Então não é de hoje que a demanda por trabalhadores nas mais variadas frontes dessa seara bendita se faz premente. Nós podemos e devemos nos apresentar. Bom, nesse mesmo livro é feita a menção e uma recomendação muito especial a um outro espírito que faz parte do grupo que inicialmente é acolhido junto do senhor Camilo, o espírito chamado Jerônimo, em que é recomendado a ele de forma profunda e intensa a oração. Ele se encontrava, por essa ocasião, do que de breve estamos aqui mencionando, preocupado com os filhos que ficaram na terra, com as agruras que seus filhos estavam experimentando como consequência do seu suicídio. E aí é recomendado a ele acata a recomendação e diariamente faz orações de forma humilde, sincera, aberta, se dirigindo à Mãe Santíssima Maria de Nazaré, a benefício não de si, e isso é muito bonito, a benefício dos seus filhos. É bonito na medida que nos remete àquela passagem bíblica onde aquele pai vai, ao encontrar Jesus, se dirigir a Jesus dizendo: tem piedade do meu filho. Aquele pai, talvez cansado, alquebrado, pela sequência de anos, talvez, que tinha a demanda de vigilância intensa ao seu filho, lunático, no dizer bíblico, se lançava muitas vezes no fogo e na água. A gente imagina a vigilância premente e constante. Ele não pede para si diante do mestre amigo: tem piedade do meu filho, numa expressão profunda de amor. Assim, senhor Jerônimo faz a sua oração, assim os instrutores recomendam e falam de uma forma muito bonita da comunhão mental em que os habitantes da colônia se estabelecem junto a Maria de Nazaré, por aquela ocasião mesmo das 18 horas aqui para nós, em que nossos irmãos católicos, em algumas igrejas, inclusive colocam aquela música dedicada à nossa Mãe Santíssima. E ali é essa menção que nessa hora em especial, os habitantes da colônia se colocam em comunhão mental. Aqui estamos querendo dizer que a oração, a prece, é algo que está ao alcance de todos nós, pode e deve fazer parte de todos os nossos momentos da vida, e é algo que de forma objetiva cada um de nós pode fazer, com constância, de forma humilde, sincera, por si, mas também pelos irmãos e irmãs do caminho. Uma última menção. Esse mesmo companheiro, o senhor Jerônimo, com essa situação difícil junto aos filhos, em relação à sua filha em específico, ela se encontrava em um momento no qual ela estava em um ambiente menos agradável, exposta ali à ação de alguns homens que inclusive a obrigavam a consumir bebida alcoólica. E por isso, entre outras coisas, o desequilíbrio dessa jovem já se encontrava muito grande, um estado muito adiantado. Em atendimento às orações que esse pai vinha fazendo, espíritos daquela colônia são enviados para auxiliar essa jovem.
E no processo de auxílio, em meio à manipulação fluídica, à aplicação do passe, do magnetismo, no sentido do apoio à jovem, é também aproveitada a presença de um dos homens, por assim dizer, sensível à intuição, à inspiração que aqueles trabalhadores da colônia, junto dele, conseguiram. Esse trabalhador, um deles, diz ao ouvido desse homem para que ele se agite, para que ele comece a gritar, porque a jovem, então, como consequência dessa descarga magnética que os espíritos haviam aplicado nela, ela desmaiou. Como consequência, eles influenciam esse homem a se assustar. Ele começa a gritar, imaginando que ela havia morrido, que seria a consequência do que eles estavam fazendo com ela. E era o que a espiritualidade precisava para que ela estivesse agora em um ambiente um pouco mais harmônico, ou tanto quanto possível, para que o socorro continuasse. Essa minha menção é só para dizer que, então, em meio a um ambiente conturbado, uma pessoa ali presente foi instrumento da ação da misericórdia divina. Uma pessoa vibrou, ainda que por um instante, na sintonia de um espírito que estava a serviço. E conseguiu servir, ainda que inconscientemente e de forma não intencional. Aqui estamos querendo motivar e sensibilizar a cada um de nós, no sentido de que talvez nos caiba nos fazermos, cada um de nós, sensíveis às intuições que recorrentemente os espíritos nos dirigem. Lá, aqui, nas obras básicas, Allan Kardec tentando estabelecer e trabalhando no estabelecimento dos entendimentos da doutrina, faz aquela colocação que conhecemos bem. Influem os espíritos nas nossas ações diárias? A resposta é que, de ordinário, são eles quem nos dirigem. Que nos façamos sensíveis à intuição, sensíveis à influência dessa multidão de espíritos que trabalham no bem e que precisam de nós, de cada um de nós aqui encarnados, para materializar na Terra a ação da misericórdia divina. Nos façamos sensíveis. Poderíamos ir mais adiante, mas buscando fechar, para que também cada um de nós individualmente tenha o tempo de refletir sobre o que estamos aqui provocando. Uma fala que ouvi esses dias e achei interessante. Uma pessoa dizendo que ela tinha como intenção e propósito de vida mudar o mundo. Algo que é normal, principalmente quando somos jovens. Essa impressão de que somos capazes de mudar o mundo sozinhos. Esse voluntariarismo, essa impetuosidade. Mas observe a reflexão do companheiro. Na continuidade da sua reflexão e expressão dessa intenção, ele vai dizer que a forma dele colaborar com essa mudança é no simples. É justamente nessas decisões rotineiras, cotidianas, que nós vamos tomando. E ele culmina com o exemplo do uso do banheiro. Ele vai dizer, se ao entrar em um banheiro, eu uso o banheiro, e por exemplo, não dou descarga, aquele ambiente está pior do que aquele momento que eu entrei. Se eu adentro o banheiro, faço o uso, mas dou descarga, cuido, não melhoro nem pioro, tranquilo. Do jeito que eu encontrei ao chegar, ao sair, deixei. Mas uma terceira possibilidade seria entrar, fazer o uso e ainda melhorar de alguma forma o ambiente. E aí fiquei imaginando, talvez aquele perfeccionista, o rolo de papel que está torto e você ajeita, a percepção de que o papel está para acabar e você fala com alguém ou identifica onde tem e vai lá e repõe.
tem algo... Eu ia perguntar se tem algo mais simples do que isso, mas na verdade tem algo mais simples. Mas eu gostei do exemplo para evidenciar que é aparentemente uma decisão boba, pequena. Mas são essas decisões pequenininhas, aparentemente bobas, que com a constância, na sequência dos anos, com a virada ou não de ano, mas com o avanço do tempo, cada um tendo a coragem, e é curioso porque às vezes parece que precisa ter coragem, às vezes parece que precisa de alguém puxar a orelha, precisa que alguém mencione, mas se cada um fizer a sua parte, com constância, ao longo do tempo, nas menores até as maiores coisas, aí, caro companheiro, o dia virá, o dia se apresenta e se realiza para cada um de nós e para a humanidade como um todo, essa nova era, esse novo tempo. Enfim, quis tentar dividir a nossa impressão de que essa transformação, essa nova era virá por efeito, por consequência nossa, das nossas atitudes, do nosso trabalho, do nosso movimento na direção do progresso. Que Deus, nosso bom Pai, nos ajude, nos ilumine grandemente, a fim de que se cumpra em nós tudo o que está previsto, tudo o que está para ser, com a nossa ajuda, com a nossa intervenção.